Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Na semana passada nós concluímos o sétimo plano do reino hominal. Hoje nós vamos entrar no plano Kamaloka, ou seja, o oitavo plano, ou oitavo corpo, como queiram. Na lição de hoje nós temos o oitavo plano, o reino evangélico, ou Kamaloka. É a transição, diz o texto, do reino nominal ao reino espiritual superior. Diz o seguinte: no oitavo plano, chamado Kamaloka, a vibração alcança uma frequência tão elevada que o espírito realiza a chamada segunda morte, desligando-se dos centros de força da forma astral, que é a alma. O perispírito, que acompanhou a alma desde a sua criação, dissolve-se em energia quintessenciada, devolvendo à natureza os seus elementos purificados para que prossigam na marcha ascendente de retorno às suas origens criadoras. Toda energia criada é inferior à sua criadora e, cumprindo o seu ciclo, volta a ela. Assim, os centros de força reiniciam seu caminho de volta, retornando cada um à sua fonte geradora. Essa é a lei de correspondência e retorno, pela qual as forças da criação se harmonizam na unidade do todo. Com a continuidade da aceleração vibracional, surge então a energia do homem, a síntese das experiências colhidas nos reinos inferiores. Essa energia dá origem ao oitavo corpo, consciente de si mesmo, onde ponte viva entre o plano das formas e o plano das energias criadoras. Neste plano, os centros de força da alma seguem sempre um grau vibracional à frente dos centros da matéria, impulsionando o ser à ascensão. O plano Kamaloka é, portanto, o campo em que se realiza a depuração da matéria e o retorno progressivo das energias às suas fontes. Cada centro de força corresponde a um loka, acelera sua vibração até alcançar a frequência do seu éter criador. O éter rapas, que rege o plexo epigástrico e as formas do sistema digestivo, eleva-se até a velocidade do éter Prithvi, sua energia criadora, e a ele se integra. O éter Prithvi, contido no plexo cardíaco e relacionado ao sistema circulatório, acelera-se até a vibração do éter Vayu, a ele retornando. O éter Vayu, presente no plexo frontal e ligado às correntes do pensamento, eleva-se até o éter Tejas, seu criador. O éter Tejas, contido no chakra coronário e regente do sistema nervoso, acelera sua vibração até o éter Prana, de quem recebeu origem. O éter Prana, presente no plexo braquial, ascende até a energia cósmica, sua matriz divina. A energia cósmica, por sua vez, eleva-se até a energia cinética, a primeira energia manifestada no universo. Assim, se cumpre o grande ciclo de retorno. Os éteres regressam às suas correntes criadoras, levando consigo todas as experiências adquiridas desde o reino mineral até o homem consciente. Neste ponto, as forças se unificam
e a energia do oitavo corpo vibra em perfeita harmonia com a energia do seu Criador, preparando o ser para o nascimento do nono corpo, onde a matéria se espiritualiza e a energia se torna consciência divina. Então, está aí o plano Kamaloka, né? Então nós estamos vendo desde o reino mineral, né? Estamos estudando isso desde o reino mineral. Então vamos ver assim a planificação divina, que é para onde a gente vai entender. Aqui são os lokas, né? Vamos ver a planificação divina, tá certo? Para que a gente possa entender bem isso, né? Olha, no princípio, né, a gente estudou a involução, né, que é nesse sentido aqui, tá certo? A involução. Então, veja bem, nós vimos, né, desde a criação que o absoluto era um caos, aí manifestou nele a lei da necessidade, e Deus, atendendo a essa necessidade, criou, né, deu vida a ele, ao absoluto, que era um caos. Então Deus deu vida ao absoluto, criando a esfera rarefeita. Essa esfera rarefeita é a energia dele, Deus, né? Então ele começou a se movimentar, essa esfera começou a girar em torno do seu eixo, criando as energias para a constituição do universo, que são os lokas, certo? Então a energia, a esfera rarefeita, criou a corrente da energia cinética, e essa corrente saturada criou o loka, né, da energia cinética, que corresponde ao chakra umbilical. Antes que a corrente da energia cinética criasse o seu loka, ela satura-se e cria a corrente de energia cósmica. Depois que ela cria a corrente cósmica, ela satura-se novamente e cria o loka. Esse é o termo, né? Primeiro ela satura-se, cria uma outra energia, né? Uma outra corrente de energia que cria um plano inferior a ele, e depois continua recebendo o alento divino, as energias de Deus, através da esfera rarefeita, e então ele satura-se novamente e cria o loka. Esse loka é sempre alimentado pela sua corrente. Então o loka de energia cinética é alimentado pela energia, a corrente cinética. Está percebendo assim? O cósmico é a corrente de energia cósmica que cria e alimenta o loka. A mesma coisa, a corrente de energia do prana, que cria o loka e continua alimentando ele, e assim sucessivamente. Então, nessa involução, eles vêm baixando a vibração, né? Chega a um ponto dessa vibração que ele cria um plano intermediário, que é o plano Kamaloka. Isso na involução, tá certo? Então esse depois continua baixando a vibração e cria o plano, né, os éteres, né? Criado os éteres, os lokas, eles se expandem. E nessa expansão eles vão criando os planos abaixo, com vibração sempre menor. Então o plano paranirvânico, desse cria o plano paranirvânico, nirvânico, búdico, mental, né, astral e material. Nesses planos aqui, ele continua baixando e cria os planos. Olha, não tem as formas, só tem um plano. Do reino animal baixou a vibração, criou os planos do reino vegetal, baixou a vibração, criou os planos do reino, né, mineral, tá certo? Então planos, né, sem as formas. As formas vieram de acordo com a necessidade do espírito para a criação desses planos. Ele tirou do plano astral, né? Tirou as formas que ele queria do plano astral e colocou no plano causal, o plano das causas, para que tenha efeitos. O efeito é no plano da matéria, tá certo? Então,
nós vamos ver os lokas novamente, né, para que a gente possa ir entendendo, certo? Os dois estão ligados, né? Tanto a planificação divina quanto os lokas, certo? Então aqui, ó, o Deus criou a esfera rarefeita girando, criou a corrente de energia cinética, corrente de energia cinética saturou, criou a corrente de energia cósmica. Continuou recebendo alimento da esfera rarefeita e saturou novamente, criando o loca da energia cinética. Esse processo se repete. Então, cria-se, né, a energia cinética, satura-se, né, e cria o loca, né, da energia cósmica, da corrente, né, cria o loca. Então, o loca é a criação da cinética, o prana é a criação da cósmica, né, a cósmica é a criação da cinética. Assim como o vayu é a criação do prana, o prithvi é a criação do vayu, apas é a criação do prithvi, e todas juntas na evolução criam o éter tejas. Esses éteres, eles estão se expandindo, porque o alimento aqui força com que eles vão se aumentando o raio deles, né? Essa distância aqui vai aumentando porque eles estão recebendo esse alimento e estão girando. Nesse giro manifesta-se aquela lei, né? A lei, né? A energia centrífuga, né? Que ela está em fuga do centro, né? Então ela está se expandindo. Com essa expansão ela aí cria o universo, tá? Que a gente vai botar aqui. Eu estou fazendo isso, né? Eu estou fazendo essa explanação porque é uma retrospecção de tudo que nós já estudamos, né? Que já estamos chegando no final do curso, né? Então a gente vê aqui o universo sem galáxias, né? Para a gente ver a expansão, né? Então vamos ver aqui. Aí os éteres vão se expandindo, né? E cria o universo sem galáxia, que é esse aqui, tá certo? Não tem galáxia ainda. Então veja bem, os lokas, estão vendo aqui a esfera rarefeita e aqui estão loka, cinética, cósmica, prana, tejas, vayu, prithvi, apas. Aqui aparece o tejas novamente, indicando que o tejas sai daqui, passa por todos eles e continua e vem até aqui, tá certo? Então nessa expansão, o éter, né, o loka de éter, o loka da energia cinética, né, nome como que, ele se expande até aqui, ó, até aqui fora. Já vem a energia cósmica, ela se expande, mas ela tem menos força do que porque ela está mais afastada do centro. Então, quanto mais afastada do centro, menor é a vibração e mais fraca, menos força ela tem, né? Então, a energia cósmica tem menos força que a energia cinética. Então, o raio de expansão dela é menor, tá vendo? Do que a mesma coisa com o prana, que tem, né, menor força, né, dessa energia centrífuga do que a cósmica, então ele tem menor. Aí assim são todos, o vayu, o prithvi, o apas aqui, o tejas, tá certo? Então o tejas fica no centro, repare, tá certo? Em consequência disso, né, da força menor, o raio é menor e é o tejas que tem a menor força, né, de expansão, fica no centro. Então tudo isso aqui está alimentado por todos os éteres e mais a energia cinética e a cósmica e suas, né, e seus aspectos, né, seus planos, né, subplano, né, entendeu? Tudo está aqui.
Então, nesse espaço aqui é onde vão ficar as galáxias, nesse espaço. Então, aqui tem tudo o que é necessário para a criação do universo, tá certo? Então, aí vamos voltar para a mensagem, né? Então, ele diz assim, né? O oitavo plano, né? A vibração alcança uma frequência tão elevada que o espírito realiza a chamada segunda morte, né? Ou seja, na evolução, não é? A gente vai ver aqui, né? A planificação divina, né? Que é 12, porque a gente está evoluindo. Aí ele está dizendo que ela alcança uma velocidade tão grande que ela passa, porque veja bem, aqui na evolução, né? Aqui o reino mineral, né? Tinha né? O subplano inferior, médio e superior, né? Então, percebe? Que a gente passava, cada centro de força, né? Passava por esses planos inferior, médio e superior. Quando ele chegava no superior, a velocidade maior dele, da velocidade do mineral, né? A energia, a energia do mineral, porque aqui é a matéria, aqui é o plano médio, que é o causal, e aqui é a energia que criou o plano astral, tá certo? Então essa energia aqui, quando ela penetra no reino vegetal, ela penetra no inferior, no reino inferior, tá certo? No plano subplano inferior, porque é uma sequência. Se ela está aqui com 1000 vibrações, aqui o subplano inferior aqui do vegetal é 1001 vibrações, tá certo? Ela tem 1000, é perfeita aqui, mas é imperfeita no reino vegetal, porque tem 1001. Vamos dizer que aqui ela chegou na energia 2000 vibrações, ela vai penetrar no plano animal, no subplano inferior, porque se ela tem 2000 vibrações e é perfeita aqui, a vibração não suporta mais ficar aqui, tem que passar para um plano superior, ela passa para o plano superior. Se ela tem 2000 aqui, ela passa para aqui com 2001, tá? Então ela vai assim, chegando aqui, ó. Ela do 2001, chegou a 2001, ela passa para cá, né, com 2002. E aí continua. Quando ela chega aqui, ela alcança essa velocidade extraordinária, perfeita da energia, né? Ela aí não tem mais como permanecer aqui, ela passa para o plano Kamaloka, que é intermediário. Então a energia inferior, mais inferior do plano Kamaloka, é superior à energia perfeita, ou à crística do reino nominal, né? Estão entendendo? Então é contínua, não interrompe, certo? Então diz assim: no oitavo plano, chamado Kamaloka, a vibração alcança uma frequência, que é vibracional, né, tão elevada que o espírito realiza a chamada segunda morte, porque ela já ultrapassou a velocidade vibracional do plano crístico, da energia crística, tá certo? Então ela não tinha mais condição de permanecer no paranirvânico, que é a energia crística, ela tinha que passar para um plano superior, e esse plano superior é o Kamaloka, que é intermediário entre essa parte aqui, que é, né, da matéria, e a parte, né, dos lokas, que é energia. Então ele está entre os lokas, que é energia, e a matéria. É um plano, né, de transição, como diz aqui, a transição do reino nominal, que é material, para o reino, né, espiritual, que são as energias. Estão entendendo assim? Então diz assim: o oitavo plano, chamado Kamaloka, no oitavo, né, a vibração alcança a frequência elevada que o espírito, tão elevada que o espírito realiza a chamada segunda morte, né, desligando-se dos centros de força da alma. O perispírito, que acompanhou a alma desde a sua criação, dissolve-se em energia quintessenciada, devolvendo à natureza os seus elementos já purificados, né, perfeitos, na matéria,
para que prossigam na marcha ascendente de retorno à sua energia criadora, que seria, né, a energia dos locos, né, do plano, né, do plano do universo. Tá? Então nós vamos ver aqui o homem à trindade, né, para a gente ter noção do que estamos estudando. Né? Quer dizer, o homem, a trindade, né? Vamos ver aqui, certo? Então, quando a gente morre, a alma se desliga do corpo físico. Essas ligações aqui se desfazem, tá certo? Os centros de força ficam gravitando na natureza. Bom, o coronário fica no plano de tejas na natureza. O vayu, o prana, o prithvi, o apas, a energia cinética e a cósmica ficam gravitando na natureza. Quando a alma vai reencarnar, ela pega esses elementos dela, não tem trocadilho. Mas quando chegou no Kamaloka, que atingiu a perfeição, tanto aqui quanto esses centros do corpo físico atingiram a perfeição, ou seja, estão totalmente descondensados. Não existe mais matéria, só energia. Né? A energia que foi condensada para criar o centro de força. Então, o que é que acontece? Quando acontece isso, né, a essa energia perfeita no plano nominal, no reino nominal, ele passa para o Kamaloka. Quando ele passa para o Kamaloka, aí o espírito já desliga-se daqui e vai lá para o poço etérico, para Deus. O espírito cumpriu a sua missão. Esse corpo aqui, que é o perispírito, que ele acompanha a alma desde o mineral inferior, lembra? Ele vem tomando as formas, ele vem se purificando também. Ele agora os centros de força se separam dele e ele entra na energia correspondente, né? E ele se dissolve na energia. Essa energia consciente dessa jornada que ele realizou desde o mineral inferior até o Kamaloka, então ele se desfaz. Esses centros de forças aqui da alma estão mais evoluídos do que esse, porque esses centros de força estão no plano astral. Lembram? Plano astral. E esses daqui estão no plano material. Não é? Então, vamos ver. Eu vou falar logo isso aqui para a gente olhar, para não ficar atrasando. Então, esse centro de força aqui, porque estão já no astral, estão, contando no nosso tempo, eles estão 7 milhões de anos à frente desse aqui. Isso corresponde a um plano, né, acima, tá certo? Então, o que é que ocorre? Né? Vamos ver a planificação divina, né, para que a gente possa entender isso, né? Vamos ver a planificação divina, né? Aqui, ó, planificação divina. Então, a alma, ela está um plano à frente, né? O que acontece? Se ela está 7 milhões de anos à frente, ela vai passar do Kamaloka, né? Vai passar para o Loka, me perdoe aqui, né? Ela vai passar para esse Loka aqui, que é o Burloka, tá certo? Burloka, Antaricharloka, Svarloka, Yanaloka, Satyaloka e por aí vai, esses lokas todos, tá certo? Então a alma, ela chegou aqui no plano, quando o espírito se desligou dela, os centros de força dela foram para o plano Kamaloka. Os centros de força do corpo físico ficaram aqui no Kamaloka. Eles foram para o Burloka aqui, né? Então ficaram no Kamaloka. Ele segue sempre um plano à frente, tá certo? Compreende assim? Né? Então, quando ele vencer a parte aqui, a gente vai ver isso, né? Que foi o Prithvi, o corpo físico entra no Burloka. Quando ele chegar aqui no Antaricharloka, Burloka. Tá certo? A gente
o enunciado tá mostrando isso, a gente vai ver aqui, tá? Então diz assim, né? Desligando seus centros de força, né? O perispírito que acompanhou a alma desde a criação dissolve-se em energia, porque ele é de energia quinta essenciada, né? Então ele se dissolve na energia mãe dele. Toda energia criada não retorna à criadora. Então, né, o perispírito é criado por energia quinta essenciada. Essa energia ficou com a densidade maior possível na terceira dimensão, que é do reino mineral. Então ela veio acompanhando, se dissolvendo, né, aumentando a vibração, ficando mais sutil, mais perfeita, até que chegou a energia, né, toda dissolvida, né? Então, ela aí agora o quê? Ela se integra à energia quintessenciada aqui e devolvendo à natureza os seus elementos purificados para que prossigam na marcha ascendente de retorno às suas energias criadoras, a energia mãe. Toda energia criada retorna à energia criadora, né? A sua mãe, né? Aí diz aqui, confirma, toda energia criada é inferior à sua criadora e cumprindo o seu ciclo, né, de evolução, evolutivo, ele retorna a ela, né? Então, assim que nós vamos ver cada centro de força, o que vai acontecer com eles nos locais, para que seja constituído o espírito, tá certo? Então, olha, assim, os centros de força reiniciam seu caminho de volta, retornando cada um à sua fonte geradora. Essa é a lei de correspondência e retorno, pela qual as forças da criação se harmonizam na unidade do todo. Tá? Então eles vão retornando, vão acelerando a vibração, a velocidade. Quando eles chegam na velocidade máxima daquela energia, eles passam para a energia seguinte, né? Como já não mais com suas características, mas com a característica da energia que criou ela. Tá certo? Então veja bem, olha, neste plano, o centro de força da alma segue sempre um grau vibracional à frente do centro da matéria. Então já está lá no Burloca e o outro está no Kamaloka, né? Impulsionando o ser à sua ascensão, ou seja, os centros de força, que é o ser, que é o futuro espírito, né? Aí o plano Kamaloka é, portanto, o campo em que se realiza a depuração da matéria, do corpo físico, e não da alma na matéria quintessenciada, tá vendo? E o retorno progressivo das energias às suas fontes, que eles vão entrando no mesmo caminho que a alma está num plano na frente dele, ele vai atrás, tá certo? Então, ó, cada centro de força correspondendo a um loca, né, que foram criados, acelera a sua vibração até alcançar a frequência do seu éter criador. Não é assim? Vamos ver aqui, né, para a gente ficar bem entendido, porque a gente já está chegando lá no final. Né? Olha, a energia cinética criou a cósmica criou o prana criou o vayu, ou fica o teja ali já criado, né? O vayu criou né? O prana criou o vayu, mas ele foi criado, ficou aqui, né? Entre os dois. O vayu criou o prithvi e o prithvi criou o apas, né? Então, a energia criada, né, acelera e se integra à sua criadora. Então, nos locas, o nosso centro de força agora, todos eles vão passar todos eles pelo apas, certo? Vão acelerar sua vibração. Quando chegar na vibração do prithvi, eles deixam de ser apas, passa a ser prithvi, se integra ao prithvi, certo? Quando mantendo todas as experiências que o apas, né, o epigástrico, passou desde o mineral inferior até o, né, chegado lá no Mahaparinirvana, certo?
Então vai se integrar esse, ao invés de 7, né? Tem 6, se integra esse fica 5, se integra esse fica 4, se integra esse fica 3, se integra esse fica 2, se integra esse fica 1. Tá certo? Então, tá entendendo assim? Esse é o processo que vai seguir agora, né? Então diz assim, ó, o plano Kamaloka é, portanto, o campo em que se realiza a depuração da matéria e o retorno progressivo das energias às suas fontes. Cada centro de força corresponde a um loca, que acelera sua vibração até alcançar a frequência do seu éter criador. Né? Loca, quando foi reduzindo, né? Na involução, a energia cinética reduziu a velocidade, criou a cósmica, reduziu, criou o prana, e por aí vai. Agora é o contrário, né? Então o que é que ele diz? O éter apas, que é o primeiro, né, dos locas, ou seja, o burloca, né? Apas. Então o éter apas, que rege o plexo epigástrico, né? E as formas do sistema digestivo, certo? Eleva-se até a velocidade do Prithvi, sua energia criadora, e a ela se integra. Quem é que se integra a ela? Os centros de força, tá certo? Porque e todos eles começam do Apas, todos, tá certo? Aí vem o Prithvi, que foi o criador do Apas, né? O Prithvi contido no plexo cardíaco, que é o sistema circulatório, e também a olfação, né? E relacionado ao sistema circulatório e também olfatório, acelera-se até a vibração do éter vayu, que é o criador dele. Aí ele retornando com todas as experiências do Apas, do Prithvi, que levou para o vayu. Então agora no vayu tem todas as experiências do Apas, do Prithvi e dele próprio, tá certo? Ele acelera, então, o éter vayu presente no plexo frontal, que tem as energias, né? A imaginária, a táctil e a... Né? Sei lá, esqueci agora. E ligado às correntes do pensamento, eleva-se até o éter teja, seu criador, né? Tá certo? Aí eles vão subindo. Agora, o tejas, né? Contido no chakra coronário, que é sistema nervoso, tá? E regente do sistema nervoso, acelera a sua vibração até o prana de quem recebeu a origem. Aí o prana, né, se integra, né, à energia cósmica, e a energia cósmica se integra à energia cinética como uma unidade. Agora deixou de ser 7 a 1, porque ele vai se integrando ali, deixa de existir, tá certo? Essas energias dos locas que estão em ascensão, os locas permanecem, continuam, o Deus continua alimentando os locas na involução, mas agora essas energias que foram, né, que desceram até o reino mineral, elas estão voltando, né, a cada uma criadora, ou seja, está retornando para Deus, né, repleta da consciência de tudo que já passou, desde lá do mineral, né, completa. Assim se cumpre o grande ciclo de retorno, né, os éteres regressam às suas correntes criadoras, levando consigo todas as experiências adquiridas desde o reino mineral até o homem consciente, tá certo? Neste ponto, olha aí, olha, as forças se unificam e a energia Epa. Se unificam e a energia do oitavo corpo vibra em perfeita harmonia com a energia do Criador, que é una agora. Mas ela ainda não é um espírito, certo? A gente vai ver no nono corpo, preparando, né? Olha aí, preparando o ser para o nascimento do nono corpo, né? Onde a matéria se espiritualiza e a energia se torna consciente e divina.
Esse é o ciclo, é passo a passo, né, a nossa evolução, desde o reino mineral até o Kamaloka, tá certo? O plano Kamaloka. Agora, na próxima semana, nós vamos estudar o nono corpo, que é exatamente essa parte aqui, olha, a espiritualização da matéria, né? A matéria se espiritualiza. Então, o nono corpo é exatamente a espiritualização da matéria. Ah, tem um detalhe, certo? Shebna diz o seguinte, olha, só existe energia em Deus, a energia absoluta. O resto é matéria. Então ele considera a matéria as energias dos lokas, cinética, cósmica, prana, vayu, pitya. Ele considera toda essa energia como se fosse matéria, tá certo? Então é por isso que ele diz matéria, né? Já está lá em Deus, né? Todas as energias, inclusive na cinética, né? Que é a mais próxima de Deus. Mas ele considera como matéria, até que o espírito, até que Deus, a corrente de Deus, vai, né, fazer com que a corrente dessa matéria, né, se espiritualize e se transforme em um espírito. É mais ou menos assim, tá certo? Para a semana a gente vê isso. Então, meditem sobre tudo isso que nós estudamos, certo? Recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.